Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de pesquisa e opinião pública. Essa aula, que é bom salientar, é a última aula mais de cunho teórico deste semestre. As outras duas que faltam, que ainda não foram apresentadas aqui, como eu disse lá no início do semestre, no nosso primeiro vídeo, são mais práticas, né? Que é quando a gente vai aprender a fazer as tais pesquisas de opinião, né? Que todo mundo de vez em quando pode se deparar, né? Vocês vão aprender também a ver o que é um questionário, um formulário, uma entrevista, técnicas de entrevista, enfim. Então é uma parte mais prática. Hoje, como eu disse agora há pouco, nós vamos ver a última parte mais teórica, que na verdade é uma sequência do que a gente vem vendo nos últimos vídeos. Hoje nós vamos fechar então esse ponto esse lado mais teórico da disciplina, falando sobre as 11 hipóteses do Nilson Lage, grande jornalista e professor Nilson Lage, que nos deixou há poucos dias. Essas 11 hipóteses estão contidas num livro chamado Controle da Opinião Pública, que está na bibliografia do plano de ensino de vocês, e elas consistem em nada mais nada menos do que 11 enunciados, 11 formas, 11 maneiras de explicar como que a opinião pública pode ser controlada. E é bom que se diga sempre que todos esses enunciados, né, essas formas de controle da opinião pública, eles se dão, né, com o auxílio dos veículos de comunicação. Então é sempre a exemplo da mistificação, expropriação e exploração da opinião pública, que nós vimos em outro vídeo, em outra aula. Esses 11 enunciados mostram sempre um alinhamento, né, uma união de forças entre uma ação entre poder, né, o poder vigente, e os veículos de comunicação, né, alguns veículos de comunicação que obviamente estão ao lado desse poder. A primeira hipótese, né, como que eu peço isso numa prova, né? Não vai ser o caso desse semestre, né? Mas o que eu peço quando tem prova, eu simplesmente peço para vocês fazerem o que eu vou fazer aqui. Eu dou o enunciado e peço para vocês explicarem, que é o que eu vou fazer aqui hoje. A primeira hipótese diz o seguinte: o objetivo do controle de opinião pública é preservar ou instaurar estado de coisas, uma situação, em benefício de um sistema de poder. Essa hipótese é a hipótese mais ampla, a mais geralzona de todos, né? De todas. Ela, digamos que ela engloba todas as outras. Todas as outras. Então, o objetivo maior, né, quando se quer controlar a opinião pública, é manter uma determinada situação ou promover, instaurar, né, uma determinada situação em benefício de um determinado sistema de poder. Certo? É a mais geral. Quando se quer, então, controlar a opinião pública, se preserva algo que está dando certo, né, ou se promove uma nova situação para beneficiar um determinado sistema de poder. A segunda hipótese: o controle da opinião pública jamais é absoluto numa sociedade moderna. Sim, por mais totalitário que seja um governo, por exemplo, por mais que ele detenha todos os veículos de comunicação, ele tem poder sobre todos os veículos de comunicação, né? Sempre haverá vozes discordantes, né? Vamos pegar o exemplo aí, né, da Alemanha nazista de Hitler. Nem todos os alemães pensavam na mesma linha de Adolf Hitler. Este é um exemplo, né? O fascismo de Mussolini, por exemplo, né? A própria ditadura militar aqui no Brasil, sempre haverá vozes discordantes. Então, o controle de opinião pública, né, por mais que se tente controlar a opinião pública, né, ele jamais é absoluto numa sociedade moderna.
Terceira hipótese. Os sistemas de poder modernos, baseados na produção de conhecimento, beneficiam-se da veiculação controlada de informação divergente. É indispensável certo grau de contradição na informação para que o sistema funcione. Vejam como é interessante isso. Vamos pegar o exemplo de um governo, um regime ditatorial. Por mais que a maioria das informações que são veiculadas sejam favoráveis ao governo, por exemplo, é salutar, é interessante que sejam promovidas algumas vozes, alguns discursos discordantes. E por que isso? Porque isso dá um certo ar de democracia. Os veículos dizem isso, mas tem esse outro, né, que nós permitimos, tem esse outro que vai de encontro ao que nós pensamos, ao que a nossa visão de mundo. Então, por mais que haja uma supremacia, né, com relação ao poder de um determinado governo, com relação à sociedade, e esse governo sempre alinhado, como eu disse há pouco, com os veículos de comunicação, é interessante que haja vozes discordantes para dar um certo ar de democracia. A quarta hipótese, o controle de opinião pública fundamenta-se esse também é bem geral, né? Quando a gente quer controlar a opinião pública, fundamenta-se primeiro, restrição de versões inconsistentes com o estado de coisas pretendido e imposição de versões consistentes com o estado de coisas pretendido. Então, quando eu quero controlar a opinião pública, o governo, junto com determinados veículos de comunicação, está aqui no enunciado, eu restringo aquilo que não me interessa, né? Aquilo que não vai ao encontro dos meus objetivos, né? E eu imponho aquelas versões, né, que vão ao encontro dos meus objetivos. Então eu sempre vou criar uma situação que seja favorável a mim. A quinta hipótese, fatos que contrariam versões dominantes de interesses do sistema de poder podem ser desqualificados como fenômeno inexplicável, primeiro ponto, ou ainda remetidos a especialistas. Prestem bem atenção nessa hipótese porque ela é muito importante. Primeiro ponto, vou ler de novo, fatos que contrariam versões dominantes de interesse, fatos que contrariam, vão de encontro a versões dominantes de interesse do sistema de poder, podem ser desqualificados como fenômenos inexplicáveis. Como é que eu desqualifico um fenômeno? Como é que eu deixo uma determinada informação com um ar de algo que não faz sentido, que é inexplicável? Um exemplo é retirar os comos e os porquês da informação. Lembram daquele exemplo que eu sempre dou? O seu João, foi flagrado hoje à tarde roubando 1 quilo de carne no supermercado. O seu João, foi flagrado hoje à tarde. Então temos aí o que, né, e quando, né, hoje à tarde, roubando, o que de novo, 1 quilo de carne, onde? No supermercado. Muito bem. Temos o que, quem, onde e quando. Recebemos essa informação. Puxa, não temos os comos e os porquês. Sei lá quais eram os motivos, né, do seu João de 70 anos, desempregado, com filhos e netos para sustentar. De repente, num ato de total desespero, ele tomou essa atitude extremista, roubou 1 quilo de carne para tentar dar alguma coisa de comer para os seus. Mas nós não temos essa informação, os comos e os porquês. Então isso leva a nós
receptores a pensarmos em algo tipo, puxa, por quê? Por que isso? Não faz sentido. Por que um senhor de 70 anos rouba 1 quilo de carne do supermercado? Nós não temos os comos e os porquês. Então, essa informação ela é desqualificada como um fenômeno inexplicável, né? E ainda a segunda dose, a pá de cal, além dessa informação capenga que nos é passada, essa mesma informação depois na sequência, né, é remetida a especialistas, a comentaristas, né, a formadores de opinião. Então vejam, um outro exemplo, um exemplo que eu trabalhei lá na minha tese, há 1000 anos mais ou menos. O movimento do Sem Terra invade ou ocupa, fica a critério de vocês o termo, uma propriedade. Muito bem. É certo ou é errado? Sabemos? Não sabemos? Não sei. Nós não temos os comos e os porquês. Não temos como produzir conhecimento, decodificar de forma mais responsável essa informação, justamente porque nos é tirada a carne, como eu digo, né, da informação, né? Nos deram só o esqueleto, o que, quem, onde, quando. Não nos deram a carne, os comos e os porquês. Isso faz com que a informação dê um ar de perplexidade, né? Um fenômeno inexplicável, mas vem cá, por que fizeram isso? E na sequência, né, essa informação é remetida a um especialista, que, de acordo com seus interesses, vai falar bem ou vai falar mal da atitude no desse movimento social. Que pode ser, eu usei esse exemplo porque eu trabalhei há muitos anos, mas pode ser qualquer outro exemplo. Espero que tenha ficado claro isso, né? Se desconsidera, se tira a cor de uma informação, se tira a substancialidade de uma informação, né? Isso faz com que ela se torne algo inexplicável, né? E na sequência essa informação capenga é remetida a um especialista, a um comentarista, por exemplo. E aí ele vai tecer um comentário de acordo com seus interesses. Quinta hipótese: o controle de opinião pública nas sociedades modernas fundamenta-se no domínio estatístico dos meios de informação pública aferido pelas pesquisas de opinião. Toda e qualquer manobra, né, governo, veículos de comunicação, ela sempre tem o seu feedback aferido por pesquisas de opinião. Ou seja, eu lanço uma determinada medida, certo? Com o objetivo de controlar a opinião pública, enfim, uma determinada medida lançada pelo governo. Se isso deu resultado positivo ou não, eu só posso saber a partir de pesquisas de opinião. Então, todo e qualquer controle de opinião pública nas sociedades, ele é balizado, ele é controlado, ele é investigado, né? Ele é constatado ou não por pesquisas de opinião. Então, digamos que essa seja a temperatura que é medida, né, a partir das pesquisas de opinião. Sétima hipótese: restrições à opinião divergente. Essa é bem interessante. Restrições à opinião divergente e imposição de versões são tão mais rigorosas e intensas quanto maior a abrangência do veículo e o seu poder de gerar reações de empatia. Então vejam, quanto maior a abrangência de um veículo de comunicação na sociedade, quanto maior o seu poder de penetração na sociedade, mais chances ele terá de fazer vingar, né, os seus discursos. Oitava hipótese: o controle de opinião pública
é tão menos percebido quanto mais diversificados os mecanismos controladores que tão melhor expressam interesses particulares ditos legítimos. A primeira frase é a que mais interessa. O controle de opinião pública é tão menos percebido quanto mais diversificados os mecanismos controladores. Vejam, queremos imprimir o mesmo discurso perante a sociedade. Temos dois veículos de comunicação. Um deles tem um site que é muito ruim, né? E sua principal ferramenta é a rádio. Era uma rádio que agora tem um site, que, diga-se de passagem, é muito ruim. Por outro lado, temos um veículo que tem internet, né? Várias ferramentas dentro da internet. Tem rádio, TV, jornal impresso, revista. Então, em tese, se eu lançar uma informação com o objetivo de, por exemplo, ofuscar a imagem de uma determinada pessoa, um político. Né? Político este que o meu veículo não tem nenhum tipo de simpatia, não nutre nenhum tipo de simpatia por esse político, certo? Qual vai ser a técnica, qual vai ser o veículo que terá mais chances de manipular, de controlar a opinião pública? Aquele que for mais diversificado. Por quê? Se eu pegar somente essa rádio que tem um site e ele quer falar mal dessa pessoa, ele não tem outras possibilidades. Ele vai falar mal no rádio ou vai falar mal no seu site, que é muito ruim. Agora vejam, no outro caso, o outro exemplo que eu dei do veículo super diversificado, eu posso dizer, fala mal dele no programa das 8 da manhã, que é muito ouvido, programa de rádio. Coloca uma matéria ali na internet, faz um podcast entrevistando um cientista político que é contrário a essa pessoa, uma notinha no jornal, uma matéria na TV. Então, através de doses homeopáticas, eu vou minando aquele que não me interessa, certo? Então, repito, o controle de opinião pública é tão menos percebido, porque não dá na cara, né? É uma pitadinha em cada possibilidade, né? É tão menos percebido quanto mais diversificados os mecanismos controladores. Alguns exemplos na cabeça de vocês? Tenho certeza que sim. A nona hipótese. Já aconteceu comigo enquanto estava no mercado. Talvez já tenha acontecido com vocês. Se não aconteceu, é seguro que sim, vai acontecer em algum momento da vida profissional de vocês. O controle de opinião pública pode ser conseguido pela letra A, restrição a versões divergentes ou imposição de versões convenientes aos produtores de informação pública. Então, primeiro, eu restringo versões divergentes ou imponho, né, versões convenientes aos produtores de informação pública, a um jornalista. B, eu faço isso por cooptação ou adesão voluntária dos mesmos produtores. E o C, que é o resumo disso, há uma combinação dos mecanismos anteriores. O que o Nilson Lage quer dizer aqui, no meu entendimento? Concordando ou não com aquilo que nós vamos veicular, nós acabamos veiculando. Por quê? Concordando ou não com a ideologia de uma empresa na qual eu trabalho, concordando ou não com a sua ideologia, eu acabo vestindo a camiseta da minha empresa. Se eu não concordar, se eu não estiver de acordo, eu posso até brigar. Mas se o meu superior negar, não, tem que colocar no ar isso, mesmo que vá contra os ditames da tua consciência. Das duas, uma. Ou eu acato
que é o que muitas vezes acontece, ou, né, eu pulo fora. E se eu pular fora, tem 500 pessoas querendo o meu lugar nessa empresa. Então, por bem ou por mal, em muitos casos, o profissional de comunicação ele acaba fazendo o jogo, né, produzindo e promovendo a ideologia da empresa na qual ele trabalha. 10ª hipótese e penúltima: modernamente é dita ilegítima qualquer atividade de controle da opinião pública que se realize fora do enquadramento em leis de mercado. Ilegítima qualquer atividade de controle da opinião pública que, pelo contrário, se enquadre em leis de mercado. Leis de mercado, o que é isso? Tem que dar retorno. Eu posso estar com um discurso, eu posso promover um discurso muito bom, favorável ao governo que eu defendo, mas se isso não tiver um retorno financeiro para a minha empresa de comunicação, isso é considerado algo ilegítimo. Então, além de tentar controlar a opinião pública, isso tem que me dar retorno financeiro, audiência. E por fim, 11ª hipótese, muito importante: salvo situações excepcionais, o controle de opinião exerce-se sobre versões, não sobre fatos. Essas versões permitem construir cenários convenientes do presente e do futuro. Vejam bem, salvo situações excepcionais, o controle de opinião pública exerce-se sobre versões e não sobre fatos. Temos um fato ali, está todo mundo falando, não tem como negar. Agora, ele vai de encontro aos meus interesses. Ele está falando determinado acontecimento, determinado fato está prejudicando a imagem do governo este que eu defendo. Não tem problema. Eu mantenho o fato, mas eu trabalho em cima de uma versão que me é conveniente. Ou seja, o controle de opinião pública ele não se dá em cima de fatos, mas sim em cima das versões que eu vou construir em cima desse fato. Entenderam? Então eu posso produzir uma determinada situação que seja essa a mais conveniente para mim e para os meus interesses. Certo, pessoal? Essas foram e sempre serão as maravilhosas 11 hipóteses de tentativa, digamos assim, de controle da opinião pública. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal!